Abra sua Bíblia em Marcos 11, de 22 ao 24. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 22 a 24. Antes de ler, deixa eu falar mais uma coisa sobre a imersão. Hoje eu recebi um WhatsApp da Bahia, estão vindo 3 caravanas. A minha nora agora não está aqui, senão ia falar: ei, você está aí. Ela está aí, essa é a Jamila. Está vindo 3 caravanas da Bahia. Agora, olha, tem uma caravana que o ônibus já quebrou 3 vezes, saíram ontem. E eles me mandaram um WhatsApp hoje, eles andando a pé no asfalto. Eles falam assim: nós temos uma direção, nós vamos para Marília, nem que seja a pé. É claro que eles não vão vir a pé, mas no meio de um ônibus quebrar 3 vezes, eles com alegria de vir para cá, para receber o que Deus tem feito. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você que é membro da igreja de Marília, a gente abençoou tanta gente em tantas partes do mundo. Se você pode, se a sua agenda te permite, venha estar conosco, faça a imersão conosco. As pessoas fazem um esforço de tantos lugares dessa nação. Vêm de ônibus, vêm de carro, alguns que podem vêm de avião. Eu quero agradecer, mais de 300 deles vão ficar hospedados nas suas casas, nas nossas casas. Nós vamos oferecer alimentação gratuita. Isso que você contribui aqui, nessa semana, parte. 350 deles vão almoçar e jantar aqui gratuitamente. Nós fazemos isso porque recebemos de graça. E é investimento no reino. E nossa igreja tem crescido assim, pelo princípio de repartir. Quando você reparte, Deus te faz viver a multiplicação. Diga amém. Então vem participar conosco que a tua agenda permite. Marcos 11, de 22 a 24. Deus tem algo lindo, lindo para cada um de nós. Por isso, a partir de agora, eu quero pedir a você que desligue o seu celular, ou no mínimo coloque ele no modo avião, porque senão você vai perder o que Deus tem para você. Não converse e também não se movimente, a não ser que seja extremamente necessário. Marcos 11, 22 a 24, respondeu Jesus: tenho fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhes sucederá. Diga amém. Senhor, essa é a tua linda palavra. Eu oro que o Senhor nos traga agora espírito de sabedoria e de revelação plena e entendimento da tua palavra. Espírito Santo, tu és muito, muito bem-vindo a este lugar. Fique muito à vontade. Faça do teu jeito e da tua maneira, para a glória do Pai e do Filho. Oramos com fé, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Nosso tema hoje é bem interessante. Uma palavra forte, decretos de fé. Diga comigo, decretos de fé. Eu confesso que fiquei um pouco preocupado em usar essa palavra decretos, porque talvez alguns céticos não vão entender bem. Mas depois, orando e pensando, eu realmente não encontrei outra palavra tão forte para aquilo que quero conversar com você nos próximos minutos. E quanto aos céticos, bom, deixa eles. Os céticos sempre terão com vocês. Mas quanto àqueles que creem na palavra, eu sei que eles serão muito abençoados. Esse texto é um contexto onde Jesus está trabalhando uma fé sobrenatural. Jesus havia falado com uma figueira pela manhã e ela havia secado-se completamente. E quando eles voltam, Pedro lembra Jesus: olha a figueira que o Senhor falou, ela secou. E é nesse contexto que Jesus disse: olha, tenho fé em Deus,
Mas não é bem assim, eu vou voltar nesse texto daqui um pouco. Quando os tradutores da Bíblia para o português, aqui no Brasil, eu sei que o primeiro, você sabe, foi João Ferreira de Almeida, mas depois, quando você sabe que a tradução é feita, o Velho Testamento do hebraico, da língua hebraica para o português, e o Novo Testamento da língua grega para o português. Quando os tradutores foram traduzir alguns textos, dependendo do contexto, eles escolheram alguns pronomes para facilitar o entendimento, em alguns momentos para facilitar a linguagem. E nesse texto, coloca por favor, Marcos 11, só o verso 22. Nesse texto, quando eles traduziram, tenho fé em Deus, eles fizeram isso para facilitar o entendimento. Mas essa tradução, tenho fé em Deus, não é a mais correta. Não é a mais precisa. Na verdade, a tradução mais precisa, literal, vindo direto da língua grega, é claro que o Novo Testamento foi escrito assim, tende a fé, ou tenham a fé de Deus. É trocar o em pelo de, apenas isso. Diga isso comigo, trocando o em pelo de. Tenham a fé de Deus. Vamos lá? Diga de novo. Jesus está falando, tenho a fé de Deus. Deixa eu explicar isso para você. Olha para mim. Deixa o texto ainda. A fé em Deus, ela é necessária. Mas a fé em Deus é a minha fé para com Deus. É a sua fé para com Deus. Vamos imaginar aqui, a fé em Deus é a fé que vai da terra para o céu. É claro que ela é um dom do Espírito Santo, mas ela vai da terra para o céu. É a fé para você crer em Jesus para a salvação, para você crer em Jesus para a adoração, para você crer em Jesus para a oração, para você crer em Jesus para louvá-lo, para celebrar Jesus. Essa é a fé em Deus. Com essa fé você crê para a salvação, com essa fé você crê para a adoração, com essa fé você celebra. É a fé em Deus. Faz assim com o braço e diga, fé em Deus. Agora, a fé de Deus é do céu para a terra. É diferente. A fé em Deus é da terra para o céu. É a sua fé em Deus. Mas a fé que eu vou falar hoje à noite é do céu para a terra. É uma outra dimensão de fé. A fé em Deus você já tem. E você procura vivê-lo em oração, adoração, celebração. Você crê para a salvação e assim por diante. Mas a fé de Deus é quando você é revestido pelo poder de Deus e você usa a fé de Deus com autoridade espiritual para estabelecer na terra os decretos do céu. Para estabelecer na terra o reino de Deus, para manifestar na terra os princípios do céu. Amém? É para manifestar o céu na terra. Essa é a grande diferença e eu vou trabalhar isso com você, chamando essa mensagem de decretos de fé. Nosso objetivo é ensinar você princípios de fé que pode levar você a experimentar milagres extraordinários e a ver ver e viver nos próximos dias a manifestação do céu na sua família, na sua casa, no seu trabalho e no seu ministério. Diga amém. Como discípulos de Jesus, levanta essa mão, uma frase que eu gosto de dizer, vou repetir hoje. Levanta essa mão e diga assim, como discípulos de Jesus, nós somos uma igreja avivada, então fala como avivada. Então, porque se você está morrendo, o outro irmão vai orar para te ressuscitar aí espiritualmente. Tá? Ressuscita. Levanta a mão, diga bem alto. Como discípulo de Jesus, o meu destino final é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, a minha missão é trazer e manifestar o céu na terra. Diga aleluia. Então o seu destino é o céu.
Vou repetir, o seu destino final é o céu, mas enquanto esse dia não chega, a sua missão é trazer e manifestar o céu aqui na terra. É para isso que você é discípulo. É para isso que você é embaixador do céu na terra. É para isso que você é um representante de Jesus aonde você estiver. Diga amém. Então você entendeu a diferença entre a fé em Deus e a fé de Deus. E eu quero, mas para isso, para você falar sobre decretos de fé, o primeiro passo é que o seu e o meu coração, nosso coração precisa estar alinhado com o céu. Porque se o seu coração não estiver alinhado com o coração de Deus, você não vai receber a palavra de Deus. E decreto de fé, você recebe de Deus e você fala em nome do Senhor. Por isso que você vai ver uma frase constantemente no Velho Testamento. Alguém já disse e já escreveu que 2005 vezes está escrito na Bíblia, não temas, está escrito na Bíblia, assim diz o Senhor, ou similar, assim diz o Senhor, assim diz o Espírito, assim diz o Senhor. Sempre que alguém disse essa frase, era alguém que estava alinhado com o coração de Deus. O profeta recebia o coração de Deus derramado sobre o seu coração, e ele derramava o coração de Deus em palavras, e ele começava dizendo, assim diz o Senhor. Diga amém. Primeiro lugar, eu vou tentar correr aqui, porque eu vou encerrar no horário, eu quero encerrar antes do horário, como a gente tem se proposto. É meio difícil, mas, eu fiz uma mensagem de 7 pontos, preguei 2 pontos de manhã, citei o terceiro e a gente acabou. E eu vou fazer a mesma coisa agora, só até o terceiro e passar uma régua aqui. Vamos fazer isso e a gente vai continuar nesse assunto nos próximos domingos, porque é um assunto muito interessante para cada um de nós. E quero dizer uma coisa, eu não li isso em nenhum livro, a não ser na Bíblia, olhando para a Bíblia. Então você está aqui diante da palavra de Deus. Vamos lá? Para isso eu quero fazer com você alguns estudos de caso. Eu vou olhar com você alguns casos, tá bom? Estudo de casos na Bíblia para a gente nos inspirar nele. Quero olhar para o primeiro caso, quero olhar para Moisés. Diga comigo, Moisés. Moisés exerceu seu ministério realizando muitos decretos de fé. Quando você olha para Moisés, você vê um ministério sobrenatural que começou tímido, ele não queria obedecer o chamado, mas depois ele entra numa dimensão onde ele vai estabelecendo os decretos de Deus na terra. E quero olhar para Moisés, citando apenas 3 episódios, foram dezenas, mas eu quero citar 3. O primeiro deles encontra-se em Êxodo 7, o verso 17, e depois os versos 20 e 21. O contexto é Moisés é levantado por Deus para tirar o seu povo do Egito. E ele chega para o rei do Egito, o faraó, e ele diz, olha, preciso que você liberte o povo de Deus. E o faraó diz não. E o faraó tomava banho no rio. Acho que o banheiro lá nessa época não estava tão legal, a água encanada talvez não estava tão legal. E ele tomava banho no rio, lá no rio Nilo. E aí Deus fala com Moisés, amanhã você vai bem cedo até o rio Nilo, e quando o faraó descer para tomar banho com seus oficiais, você vai falar com ele. E essa foi a ordem de Deus. Ele diz, olha, você vai lá, e você vai ferir o rio Nilo, e você vai transformar as águas do Nilo em sangue. Agora imagina, olha para mim. Não parece loucura? O rio Nilo é um rio muito largo, muito grande, enorme, ele tem alguns milhares de quilômetros, ele nasce lá no coração da África e ele corta o Egito todinho. Aliás, a única terra fértil do Egito é nas margens do Nilo. Apenas 5% do território do Egito é terra fértil e está na margem do Nilo. E esse rio que trazia vida e traz vida para o Egito é no rio principal. Imagina alguém vai lá e dizer, essas águas vão ser transformadas em sangue. Não é uma mágica de uma água na bacia. É um rio caudaloso. Agora olha para os versos 20 e 21. Só para falar desse primeiro. E aí Moisés vai lá e se apresenta a Faraó e ele fala, olha, Moisés e Arão levanta a vara, aquele cajado e fere o rio. E a Bíblia diz que ele fez isso na presença de Faraó, mas primeiro ele falou a palavra. Em seguida ele agiu. E você aprende a primeira coisa. Se você quer ver os decretos de Deus estabelecidos na terra, fale a palavra, em seguida haja.
Diga amém. Porque às vezes a gente fala, mas a gente não age. E Deus está esperando a gente falar, mas também a gente agir. Ele vai lá e fala, ó, as águas agora vão se tornar em sangue, para que você saiba que há um Deus no céu. E a Bíblia diz que ele feriu as águas do Nilo na presença de Faraó, seus conselheiros. Toda a água do rio transformou-se em sangue. Verso 21. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber as suas águas. Havia sangue por toda a terra. Ele feriu o rio Nilo e os riachos, os poços, onde tivesse água, ela se transformou em sangue. Porque um homem de Deus, obedecendo a Deus, estabeleceu um decreto do céu na terra. Diga aleluia. Deus quer apenas achar alguém no meio da nossa geração que tenha coragem de estar tão alinhado com Ele, que quando Deus der um decreto no céu, essa pessoa fala e estabelece o decreto de Deus na terra. É para Jesus, então pode fazer. E aí vem as 10 pragas. E Moisés vai estabelecendo um após o outro, mas eu vou passar. Vamos para o próximo momento, um próximo caso. Moisés agora passaram as 10 pragas, ele tira o povo do Egito, cerca de 3 milhões e meio de pessoas, e o quadro é o seguinte, eles estão 3 dias do Egito, eles pararam na praia do Mar Vermelho, o Mar Vermelho está aí na frente, e atrás vem Faraó com um exército enorme. O exército Faraó armado até os dentes, cercando. Êxodo 14, versos 13 em diante. 13 a 16. Aí tem um decreto muito legal do Moisés. Porque não foi Deus que falou para ele falar essa palavra. Ele falou em fé. Partiu do coração dele. O povo está começando a murmurar. O povo está lá e Moisés. Olha, Moisés respondeu ao povo, não tenho medo. A primeira coisa que ele diz, não tenho medo. Fiquem firmes. Vejam o livramento do Senhor, que o Senhor hoje lhes trará. Olha, o decreto está nessa última frase. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo hoje. Ele já estabelece um decreto. Qual é o decreto? Ele diz, vocês estarão livres. E os egípcios, que são a grande ameaça, serão destruídos. O contexto é porque o Egito tinha escravizado os filhos de Israel por muitos anos. E agora tinha chegado a hora da colheita. Você semeia, uma hora você colhe, e agora os egípcios iam colher todo o mal que eles tinham feito ao povo de Deus. Então Moisés disse, os egípcios que vocês viram, vocês nunca mais verão. Agora presta atenção, o texto continua. Então Moisés vai orar. E aí Moisés diz, o Senhor está lutando por vocês, só fiquem calmos. Vamos para o próximo. Olha o que o Senhor vai dizer agora. Disse o Senhor a Moisés. Agora esse texto é bem interessante. Porque às vezes... Presta bem atenção, olha para mim, não perde essa palavra. Às vezes você está orando, e faz anos que você está orando, mas você não sai da oração. E Deus quer oração, mas quer ação. Diga ação. Moisés dá aquela palavra de fé, Moisés diz o decreto, mas tem uma coisa, ele continua orando. Aí Deus vem e fala, Moisés, por que você continua clamando a mim? Moisés, por que você continua orando? Diz aos filhos de Israel que sigam avante, ou diz aos filhos de Israel que marchem, na outra versão. E aí no verso 14, na NVI está um pouco diferente, verso 16. No 15 ele diz, levante a sua mão. Mas eu gosto do verso 16, na RA, está muito interessante. Ele diz, levante a sua mão, e ele dá uma ordem, e divide o mar, para que os filhos de Israel passem em terra seca. Levante o braço, e Deus diz, faça. Em outras palavras, olha para mim, Deus está dizendo, o milagre é meu, mas a ação é sua. Você não entendeu? Deus diz, o milagre é meu, mas a ação é sua. Deus vai fazer, mas você vai falar a palavra e você vai agir. Meu irmão, tem hora de orar, mas tem hora de agir.
A oração tem que nos levar à ação. Você pode orar a vida toda por uma determinada situação e você não receber, se você não agir em fé. Se você quer ver um milagre acontecer, seja qual for a área que você está orando, então ora, mas em seguida vai para cima, vai lá e dá passo de fé naquela direção. Fala para o teu vizinho, tem hora de orar. Não, diga bonito, tem hora de orar. E você deve orar diariamente. Mas é hora de agir. Você não está entendendo, fala com coragem, fala, tem hora de orar. Mas tem hora de agir. Diga, oração requer ação, rapaz. Oração requer ação. Você fica lá, Senhor, salva o fulano de tal, Senhor, salva o fulano de tal, Senhor, cura, cura, cura. E Deus falou, já fiz, vai lá você agora e ministra em meu nome. Você pode clamar a vida toda, mas você vai ter que se levantar. Talvez você está orando por uma cura, e você está esperando que Deus vá lá e te pegue pelo braço. Deus não vai fazer isso. Se você está orando por cura, levante-se e comece a andar como um homem curado. Levante-se e comece a andar como uma mulher curada. Amém? Presta atenção nisso. A fé sem obras é morta, escreve Tiago. E a gente pensa que é só boas obras. São as nossas obras. E as nossas obras começam quando você se levanta e fala, eu orei, agora eu vou andar em fé. Eu já vou chamar a existência aquilo que não existe. Bom, você orou por cura, então se levante. E é uma situação que você não pode andar, levanta e começa a andar. Levanta e começa a fazer o que você nunca fez. Levanta e começa a agir como nunca antes. Pastor, mas está doendo aqui. Está doendo, mas sintoma não é enfermidade. Está doendo, mas aquela dor não representa que você não vai viver o milagre. Levante-se e a dor vai passar. Levante-se e aquele sintoma vai desaparecer em nome de Jesus. Levante-se. É fé, mas é ação. Deus diz, Moisés, para de orar agora. Age. Fala para o povo marchar. Porque o milagre vai acontecer quando ele marchar. Marchar para onde? Entra no mar, começa a marchar. Marchar para onde? Em direção ao obstáculo. A gente cantou tanto tempo aqui. Aquela música de um grupo lá do Rio de Janeiro. Se o mar não se abrir, a gente vai andar sobre as águas. Mas foi tão poético, mas eu não vejo ninguém andando sobre as águas. Uma coisa é a poesia, outra coisa é a ação, meu irmão, em nome de Jesus. Orou, vai para cima, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas tem um obstáculo, passa por cima. Ah, mas tem o diabo lá na frente. Ah, para. Problema dele, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Orou, age. Diz aos filhos de Israel que marcha. Tem hora de orar, mas tem hora de marchar e de avançar pela fé. Diga amém. Agora, às vezes esses decretos de fé foram dados em um momento que às vezes você não ia gostar muito. Em Números 16, versículos 28 a 33, nós temos um momento que Moisés usou esse decreto, que foi um momento difícil. O contexto é o seguinte: Deus estabeleceu o sacerdócio em Israel, e o sacerdote principal era Arão. Os filhos de Arão eram sacerdotes, mas Deus escolheu a tribo de Levi, e os levitas ajudavam a cuidar do templo e de muitas outras coisas. Mas agora o contexto que está acontecendo é o seguinte: um grupo de 3 líderes de levitas, Corá, Datã e Abirão, eles se revoltam contra Moisés, se revoltam contra Arão. Eles não querem apenas ser levitas, eles querem ser sacerdotes. Veja bem, mas meu irmão, nós somos o corpo de Cristo, mas tem funções no corpo de Cristo que foram dadas especificamente para pessoas que o Senhor separou. E às vezes você está querendo atropelar e ir para uma função que não foi aquela. E esses homens estão dizendo, se eles são sacerdotes, nós também somos. E agora eles estão querendo o sacerdócio que foi dado a Arão.
E aí eles criam uma rebelião no meio do povo. E Deus vem e fala com Moisés. E Moisés chama o povo para uma reunião solene na manhã seguinte. Moisés chamou esses homens, esses 3 líderes, Corá, Datã e Abiram, e diz para eles: pegue as lâmpadas de vocês, pegue o azeite, acenda as lâmpadas amanhã, se posicione. E eles foram lá, se posicionaram. Moisés se posiciona de cá. Aí Moisés dá uma direção: pessoal, sai de perto deles. De perto de quem? De 250 homens que seguiam eles, com as suas famílias. Deixa só eles aí. Sai de perto. E aí Moisés fala assim: agora vocês vão saber se o que eu estou fazendo partiu de mim mesmo ou se Deus mandou eu fazer. Próximo versículo. Ele diz: olha, se esses homens morrerem, o negócio é sério. Se esses homens morrerem de modo natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Veja que coisa, era hora dos caras se arrepender. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, é Moisés que está falando, e a terra abrir sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos, ao que Moisés está dizendo, e eles vão descer vivos ao Sheol, mundo dos mortos, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu, a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, olha aí, e com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens, as barracas, tudo afundou. Olha aí, esse decreto é terrível, mas ele nos ensina algumas coisas, que Deus confere à liderança espiritual autoridade. Se você for um líder que anda com Deus, se você for um líder afinado com Deus, alinhado com o coração de Deus, se alguém fizer alguma coisa com relação a você, está fazendo com Deus, e Deus se encarrega disso. Você acha que Moisés tinha poder de fazer a terra abrir? Não, ele não tinha, mas ele fala a palavra, e ele é alinhado com Deus, ele diz: vai acontecer, e se acontecer, vocês vão ver que esses homens se rebelaram contra Deus. E quando Moisés termina de falar, eles são engolidos vivos. Eu já disse quando eu falei nesse texto, imagina o grito. Filme de terror, a fichinha. Porque agora a terra se abre, eles são tragados e a terra fecha. Eu não fico lá embaixo, o pessoal olhando daqui, a terra fecha. A terra simplesmente abriu uma boca, engoliu todo mundo, tragou todo mundo. Porque decreto de fé pode ser dado para juízo. Não vai fazer isso, mas pode ser dado. Vamos para frente. Quero olhar com você um segundo personagem, você vai gostar muito, Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. E esse homem ele teve alguns momentos, decretos tremendos. Eu quero olhar 3 decretos de fé de Josué, que eu acho fantástico, fantástico. Deus me deu essa palavra, eu compartilhei uma parte dela com os pastores terça-feira passada, porque eu penso que a nossa equipe, eu quero ver a minha equipe pastoral fluindo nessa dimensão. Quero ver mesmo a minha equipe fluindo nessa dimensão de fé. E não, porque o que está acontecendo, irmãos? Porque é que o cristianismo se tornou tão ocidentalizado, tão humanista. O cristianismo ocidental se tornou tão assim uma religião, que a gente pensa que essas coisas não funcionam mais, que a gente olha para a Bíblia e questiona, ou a gente não aceita mais a Bíblia como palavra de Deus. Mas a minha palavra é para você voltar a crer na Bíblia como ela é. Palavra infalível de Deus, que se cumpre no detalhe da vírgula. Diga aleluia. Presta atenção. Vamos olhar para Josué. Agora 40 anos tinha passado do ministério de Moisés. Ele fluiu muito em decreto de fé. Mas agora vamos olhar para Josué. Josué 3, versículos 10 a 17. Josué 3, de 10 a 17, a Bíblia diz assim: Josué chega com o povo nas margens do rio Jordão. Do outro lado estava a terra prometida. Era só atravessar o Jordão e entrava na terra que manava leite e mel.
Era só atravessar o Jordão e todo o período de deserto ficava para trás definitivamente, e agora eles estavam de posse da promessa. Mas tinha um rio, e a Bíblia vai dizer nesse texto que o rio transbordava. Então a palavra de Deus veio para ele dizendo: olha, você vai fazer assim. Josué decide obedecer, porque decretos de fé passam pelo caminho da obediência a Deus, e ele está em obediência a Deus. E Josué deu uma direção aí, pode ir colocando. A direção era que, passa o versículo, por favor. Ele diz: olha, vejam a arca da aliança, o soberano de toda a terra atravessará o Jordão, vai. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. E a Bíblia diz que o Jordão transbordava. Assim que os sacerdotes carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. E ele vai dizendo o que acontece. Olha para mim, igreja. Havia uma direção que tinha sido dada através de Josué. E a palavra de Deus através do líder do povo era: os sacerdotes que carregam a arca da aliança, eles vão na frente. E a direção é: quando eles pisarem nas águas do Jordão, e quando eles começarem a andar nas águas, as águas vão se dividir, as águas que vêm de cima vão represar, e o povo vai passar, e os sacerdotes vão ficar parados ali, no meio do Jordão, até que todos aqueles 3 milhões de pessoas ou mais passassem. Havia uma direção. Igreja, presta atenção. Às vezes você vem no culto, tantas vezes, você vai na célula, você vai no discipulado, o discipulador dá uma direção, o pastor dá uma direção, e você está aí. E às vezes Deus está dizendo: meu filho, você precisa dar passos de fé, você precisa colocar os pés na água. Veja bem, se aquele sacerdote dissesse: espera aí, Josué, você está louco? Você vai dizer que esse negócio vai abrir, as águas vão abrir quando a gente começar a pisar? E se eles começassem a falar assim: nós não sabemos nadar, mas nós nunca entramos num rio cheio assim, não tinha rio assim no deserto, e agora? É a primeira vez, faz o que vocês nunca fizeram. Eles poderiam, não era hora de orar, aquela hora era hora de obedecer a voz do líder. E o líder Josué disse: pisem na água. Ele tinha recebido a direção de Deus, ele estava num comando de fé, ele disse: pisem na água. Agora vamos imaginar que os sacerdotes falassem: olha aqui, nós somos líderes espirituais, nós não vamos pisar na água, nós vamos orar. E vamos dizer que eles colocassem a arca, carregava em 4, um colocado, tinha dois varais, 2 de um lado, 2 do outro. E agora não vamos ficar aqui parados, vamos botar a arca no chão e vamos começar a dizer: Deus abre o Jordão, Deus abre o Jordão. Eles iam ficar lá até morrer. O cadáver deles ia cair ali, mas Deus não ia abrir, porque tinha uma palavra, e a palavra era: coloca os pés na água. Olha para mim, querido, talvez você está precisando hoje colocar o pé na água. Você já ouviu demais, você sabe o que fazer, e Deus está dizendo: meu filho, você já orou? Coloca o pé na água. Deixa eu te falar uma palavra em nome do Senhor Jesus. Se você não colocar o pé na água, você vai ficar andando em círculo. Vai entrar ano e sai ano, a sua vida vai ser aquela mesmice espiritual. Você quer isso? Então uma palavra. A palavra diz: coloca os pés na água. Quando você colocar, Deus vai agir. Deus ia abrir, mas eles tinham que pisar na água. E esse texto é lindo, porque eles não questionaram a palavra de Josué, eles pisaram na água. Qual é teu medo hoje? Ei, Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Deus não te deu espírito de medo, meu irmão. Medo é um espírito maligno. Deus te deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é espírito de poder, é espírito de amor, é espírito de equilíbrio. Amém? Pastor, eu estou com medo. Confessa o medo.
Pede perdão pela incredulidade e obedece a Deus, o resto Ele vai fazer. Pisar na água é a nossa missão. Abrir o Jordão é missão de Deus. Diga isso, pisar na água é minha missão. Abrir o Jordão é missão de Deus. Eu não sei qual é o Jordão que está na sua frente, qual é o obstáculo que está na sua frente, mas eu sei que a palavra de Deus diz para você hoje: marcha, vai em frente, coloca o pé nas águas, então o milagre acontecerá. Pastor, o obstáculo é grande. Grande é o nosso Deus, diga amém. Se você não der passos de fé e não colocar os pés na água, você vai continuar andando em círculo. É isso que você quer? Eu acredito que não. Quero olhar mais um episódio de Josué, rapidamente. Vamos lá para Josué, capítulo 6, versos de 6 em diante. Eles atravessaram o Jordão, ficaram acampados em Gilgal. Mas agora a primeira cidade a ser conquistada chamava-se Jericó e chama-se Jericó até hoje. Ela foi reconstruída. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. A fundação dela tem mais de 4.000 anos, talvez 4, 5 mil anos. E Josué recebeu uma direção de Deus muito estranha. Mais uma vez você vai ver a situação que a fé anda junto com a obediência. Diga, a fé anda junto com a obediência. Diga amém. Josué deu uma direção ao povo. Mais uma vez ele dá direção aos sacerdotes, aos levitas. E ele diz assim, ó, pessoal, nós vamos rodear a cidade. Eu já fui em Jericó várias vezes. Gosto de ir lá. Tem uma cidade hoje, ela pertence aos árabes hoje, né? E eu gosto de ir lá. De verdade, eu gosto de ir. Tem uma tâmara muito legal. Tem umas romãs muito legal e uns restaurantes muito bons que tratam super bem os turistas, né? Os árabes são muito bons nisso, porque eles são bons de comércio. Eles te tratam bem para você poder comprar bem deles. Cada vez que eu vou a Israel, eu vou a Jericó. Acho que eu já fui a Jericó pelo menos 5 vezes. Gosto de ir lá hoje. Agora imagina, eles estão em Jericó. Presta atenção no detalhe, não era como a Jericó de hoje. Era uma cidade grande, razoavelmente grande, uma cidade que tinha 2 muralhas. Diz os arqueólogos que cada muralha dava para passar 2 carros juntos, emparelhados, em cima das muralhas. Muralha totalmente de pedras, intransponível. Tinha uma muralha, tinha um fosso onde tinha cobras e animais peçonhentos. E aí tinha a próxima muralha, que era porque as muralhas eram a proteção da cidade contra os inimigos. Agora, presta atenção. Josué dá uma palavra para o povo, dizendo assim, ó, nós vamos rodear a cidade, uma vez por dia, 6 dias. No 7º dia nós vamos rodear 7 vezes. E vai acontecer que na 7ª vez nós vamos gritar. E quando a gente gritar, as muralhas vão cair. E aí? Olha para mim. Se você fosse um dos liderados de Josué, como você ia encarar essa direção do seu líder? Você ia falar assim, você está louco, rapaz? Você pirou de vez, cara? Olha os caras lá em cima das muralhas, tudo com flecha na mão. Está tudo lá armado, eles vão jogar um monte de coisa em cima da gente, pedra, piche, flecha. Como é que você vai fazer? E Josué disse, não, eu tenho uma direção, e vocês vão rodear a cidade. Olha para mim, a fé de Deus pode levar você a fazer coisas que parecem loucura. Mas não é loucura. Eles rodeiam a cidade, 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º dia, você acha que eles dormiram até 10 horas da manhã? Não, eles devem ter levantado 1 hora da manhã. Virou meia-noite, 1 hora. Josué chama a galera e fala, pessoal, está na hora. E eles têm que rodear 7 vezes. Na 7ª vez, a direção era, parem de frente para a muralha. Olha aqui, imagina, para de frente para a muralha. E eles param. Agora gritem. Gritar o quê? Eu não sei. Moisés gostava de fazer uma oração assim. Quando Israel acampava, Moisés orava assim.
Acampa-te, ó Senhor, ao redor dos muitos milhares de Israel. Quando o povo tinha que marchar, Moisés orava: levanta-te, Senhor, sejam dissipados os teus inimigos, fujam diante de ti os que te odeiam. Talvez eles tenham gritado alguma coisa parecida, ou no mínimo, eles gritaram o nome de Deus. Mas Israel também gostava de uma frase: o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu vi uma vez um pregador dizendo, que parece que, eu acho que talvez ele tenha razão. Ele disse que as muralhas não caíram assim. Ele disse que as muralhas foram afundadas. Eu gosto dessa ideia. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu achei legal essa ideia, ele dizendo que à medida que eles andavam, Deus ia posicionando anjos sobre as muralhas. E Deus ia posicionando anjos. 6 dias, Deus posicionando. 7º dia, Deus posicionando seus anjos. E na verdade, quando eles gritaram, se eles falaram um dos nomes compostos de Deus, eles falaram Jeová Nissi. Jeová Nissi é aquele que é a nossa bandeira, aquele que batalha as nossas batalhas. O Senhor ou Senhor dos exércitos. Quando eles gritam, as muralhas caem. Diga amém. Por quê? Porque eles obedeceram. Por quê? Porque eles exercitaram a fé de Deus. Olha para mim. Talvez você está marchando, está andando e parece que tem muralhas intransponíveis diante de você. Ei, levante-se, o Senhor é o mesmo. Ei, Deus tem a mesma palavra para você hoje. Não há muralhas que ficarão de pé diante da palavra do Senhor, diante da ação do povo de Deus. Ei, levante-se e as muralhas que o diabo tem levantado diante de você vão cair diante de ti. O Salmo 23, que já foi citado aqui, lá na frente diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E Jesus disse: eu estabelecerei a minha igreja. Mateus 16, 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falou as palavras no contexto de cidades muradas. Ele está dizendo: o inferno pode levantar muralhas, mas a minha igreja vai avançar e as muralhas espirituais vão cair em nome de Jesus. Meu irmão, seu inimigo não é sua esposa. Minha irmã, seu inimigo não é teu marido. Seu inimigo são os principados e as potestades espirituais. E você precisa batalhar contra eles. Você é o valente da sua casa. Você é o guerreiro da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Levante-se e mande esses seres espirituais bater em retirada definitivamente lá da sua casa. Libera os teus filhos, liberta os teus familiares, liberta os teus parentes. Levante-se como um guerreiro valente do Senhor nesses dias. Eu gosto de pensar em Daniel. Ele faz jejum e oração 21 dias. Falei isso ontem com os homens. Ele faz 21 dias de jejum e oração. Porque estava tendo uma batalha espiritual. E Gabriel fala para ele: ó, no dia que você começou a orar, a ordem saiu, eu vim. Mas os principados do império da Pérsia me resistiram. Ele está dizendo: eu travei uma batalha contra os principados que atuam aqui na Pérsia. Durante 21 dias, até que Miguel, um dos primeiros anjos, veio para me ajudar. Então eu obtive vitória sobre esses principados. Olha para mim, era um homem sozinho. Olha para mim, era um homem sozinho, orando e jejuando, Daniel. E Deus mandou um exército do céu. Porque quando Miguel vem, ele vem com seu exército. Foi Miguel e seus anjos que expulsaram Satanás do céu. E aí, um homem sozinho, orando e jejuando, coloca o céu em movimento. Primeiro Deus destacou o Gabriel e ele vem lá e não consegue passar, e não consegue. 21 dias travado de batalha espiritual. Você sabe o que é isso? 21 dias entre os anjos e os demônios. E o Gabriel não é qualquer anjo. É um dos arcanjos poderosos. Mas ele não conseguia passar. O diabo tinha armado tudo, porque ele não queria que o povo fosse liberto. Então Deus disse: Daniel está lá orando. Miguel, é na minha linguagem agora, tá? Por favor, para você entender. Miguel, pega a tropa de elite do céu. Bombardeio pesado. E manda fogo na cabeça daqueles capirotos que estão lá. Meu irmão, se for preciso, o meu Deus fará outra vez. Fará outra vez. Fará outra vez. Fará
Isaías escreve: desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se viu, nem com os olhos se ouviu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha em nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inferno se levantou contra a oração de Daniel, mas quem saiu vencedor foi Daniel. Pode acontecer muralhas espirituais, mais forte do que a de Jericó. Persevere, persevere. No começo da aborto espiritual, Deus vem em teu favor. Diga amém. Vamos lá? Eu quero só mais uma última coisa, porque essa agora é loucura. Essa agora é loucura total. Se você me visse fazer isso, ouvisse um dos meus pastores, com a mentalidade ocidental, se você visse um dos meus pastores ministros fazer o que esse cara fez aqui agora, você ia dizer assim, ia ligar na hora, chama a ambulância com uns caras fortes, camisa de força, e bota o cara lá no hospital psiquiátrico que ele pirou. Eu tenho certeza que talvez você faria isso. Se você for humanista, você faria. Porque olha, vamos para Josué 10. 12 a 14. Essa é pirada mesmo. Você quer loucura, jovem? Quer uma loucura como essa? Quer embarcar nessa loucura da fé? Olha para a Bíblia. Aí tem as maiores aventuras de fé. Em vez de você ficar fazendo outro tipo de aventura aí que te leva só para ficar dependente de drogas e de outras coisas, entra na aventura da Bíblia. Vai viver uma aventura com Deus. Vem para a viagem com Jesus. Embarca na fé com Jesus. Vem para a palavra. Vem para a palavra. Quer aventura? Vem andar com Deus. Olha aí. Presta atenção. Os amorreus era aquele povo que Deus tinha falado com Abraão lá atrás. Lá em Gênesis 15, Deus falou com Abraão: Abraão, a tua descendência vai morar no outro país 400 anos. Está no capítulo 15 de Gênesis, de 13 a 16. Depois você vê em casa. Quero que deixe esse texto aí. Abraão, tua descendência vai morar em outra nação 400 anos. Sabe por quê, Abraão? Ainda não completou a medida da iniquidade dos amorreus. Deus está dizendo para Abraão: vou esperar mais 400 anos. Vou usar de misericórdia para com os amorreus por 400 anos. Mas se nesses 400 anos eles não pararem com a idolatria, com a feitiçaria, não pararem de oferecer seus filhos queimados no fogo, eu vou destruí-los. É a lei da semeadura e da colheita. Deus esperou 430 anos. Os amorreus não mudaram as suas práticas pagãs. Então Deus disse para Josué: chegou o dia. Tinham vencido a batalha de Jericó, tinham vencido outras batalhas, agora eram os amorreus. Olha o que acontece. Presta atenção nessa leitura, olha para frente. No dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: olha para mim. Josué não fez uma oraçãozinha escondida assim, nem para a esposa ver. Não. Josué, estão lá os generais dele, os coronéis, os oficiais. A batalha está forte. Ele olha para o sol e ele percebe que o dia ia ser pequeno em Israel, em determinada época do ano, parece que agora no outono, acho que é agora no outono. O dia é bem mais curto, acho que é isso. Se não for no outono, é na primavera, mas acho que é no outono. É no outono mesmo. 4:30 da tarde escurece. 5 horas está escuro. Então, Josué sabia disso. Ele olha para o céu. O sol está no meio do céu. Sol de brigadeiro. E ele diz: não vai dar. Esse povo é grande demais. A batalha era corporal. Se eu deixar para amanhã, eles vão se reagrupar. Eu tenho que fazer alguma coisa hoje. Olha o que esse cara faz. Ele grita. Ele olha para o sol. Por isso que eu falei, se você me visse falando, ou um dos meus pastores fazendo, você ia chamar, você ia querer internar a gente lá no hospital psiquiátrico. Porque o que ele fez foi loucura. Falar com o sol. Olha o que ele fala. Ele olha para o sol e dá uma ordem. Foi isso que eu chamei decretos de fé.
Ele disse: sol, fique parado sobre Gibeon e olha para a lua. Loucura, pirou mesmo, cara. E você, lua, fica parado no vale de Aijalon. Próximo versículo. Olha aí, e o sol obedeceu. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, ele não parou à tardinha, no meio do céu, por quase um outro dia inteiro, e não se pôs. Presta atenção, verso 14. Nunca houve um dia, na minha versão NVI, nunca houve um dia como aquele, nem antes e nem depois. Mas o que eu gosto mesmo é disso aqui. Atendendo, ouvindo o Senhor ouvindo a voz de um homem. Olha para mim, igreja. Moisés fez coisas que Deus mandou ele fazer. Josué fez muitas coisas que Deus mandou ele fazer. Mas nós não temos relato de que Deus mandou Josué fazer essa oração. Aliás, não foi uma oração. Foi um decreto. Foi uma ordem. Nós sabemos, eu e você sabemos, hoje nós sabemos pela ciência, que a terra é que gira em torno do sol. E nós sabemos que esse milagre, Deus mexeu no movimento de rotação e translação da terra. Não importa como foi. Josué, ainda bem que ele não estava preso nessas leis científicas, porque se ele tivesse, ele ia dizer: eu vou falar com esse negócio. Não, a fé de Deus não se mede pela razão humana. O que ele fez era loucura para quem age só pela razão, mas era o poder de Deus para quem age no nível da fé de Deus. Portanto, a minha palavra de hoje é chamar você para uma nova dimensão de fé. É a gente sair de um cristianismo que não funciona, que você ora lá e fala: orei, pastor, mas não funcionou. Você está orando simplesmente com a sua fé em Deus. Eu te convido a estabelecer os decretos de Deus na terra pela fé. É interessante esse texto. Um homem fala com o sol e ele para. Quando eu vou a Israel levando caravana, sempre eu gosto de ir nesse local. Porque nesse vale, no início desse vale, tem um bairro cristão. Um condomínio de judeus messiânicos. E tem um local lá que mora até alguns irmãos daqui da América. Tem brasileiro nesse local. Tem alguns irmãos lá do Paraná que moram lá. Tem colombianos. E a gente faz um almoço típico, como era mais ou menos naquela época. E a gente tem várias réplicas bíblicas, onde as pessoas explicam como era celeeira e prensa de prensar azeitona, né, e outras coisas. Você lê aí, às vezes você não tem ideia. Lá tem várias réplicas. Aí depois a gente almoça lá. E aí é bem legal lá e fica escandalizado, mas toma um vinho sem álcool, como era na época de Jesus. Ficou escandalizado? Vai comigo para Israel, você vai ver que eles fazem um vinho de uva puro, sem nenhuma gota de álcool. E você nesse lugar, você almoça como era, e toma esse vinho sem nenhuma gota de álcool. Não é cerveja sem álcool, não. O que foi feito aí depois é um vinho sem álcool. É um suco de uva, mas é um vinho. Né? Teve irmãos aqui que foram e compraram e ainda trouxeram para o Brasil. É legal para celebrar a ceia com aquilo. Agora, presta atenção. Gosto de ir lá. Porque quando eu chego lá, eu lembro de Josué. Eu chego lá, eu faço questão de ler. Eu faço questão de olhar para o céu. Eu falo: eu estou pisando no lugar que um homem que usou a fé de Deus, como poucos, deu uma ordem. E ela aconteceu. Deus só precisa de um aqui hoje. Tem alguém aqui hoje que vai agir assim? Olha para mim. Josué não estava preocupado com a sua reputação. Ele não ficou pensando: e se não acontecer, o que os meus oficiais vão dizer de mim? Os coronéis vão contar piada a meu respeito. As rodinhas de soldados vão falar: viu lá, nosso líder falou, não aconteceu. Às vezes, líder de célula, olha para mim. Às vezes você não quer nem orar para o enfermo,
Você faz aquela oração meia boca. Você olha e fala assim, é câncer, pastor. Está condenado, pastor. Ah, não tem mais jeito, pastor. Não tem mais jeito, até que a fé de Deus entre em ação. Não há impossíveis para o nosso Deus. Todas as realidades da nossa cidade podem mudar a partir de decreto de fé. Meus irmãos do louvor já podem subir para cá. Eu quero citar um último aqui. O último decreto que eu quero mencionar está em 1 Samuel 12, de 16 a 18. Samuel, desde cedo, foi juiz em Israel. O juiz era um governador da nação, foi sacerdote e foi o primeiro dos grandes profetas. Mas chegou um dia que o povo pediu um rei. E Deus falou com ele, Samuel, pode dar um rei para esse povo. Agora, nesse texto, Samuel reúne o rei Saul com a liderança da nação e fala, eu quero que agora vocês falem diante do rei se eu tomei alguma coisa de vocês. E se eu tomei, eu vou restituir. E o povo fala, não, você não tomou nada. Você está limpo. Você não tomou nem mesmo um jumento. Você é íntegro. É interessante. Porque esse texto nos mostra como Samuel exerceu a liderança, com integridade, justiça, retidão e santidade. Eles falam, você está isento. Eu queria ver se os políticos brasileiros poderiam chegar no final dos seus mandatos, chamar a liderança e dizer, veja se eu tomei alguma coisa. Porque Samuel fez. E o povo disse, você não tomou nada, nem um jumento. Quase 40 anos de liderança, nada. Ele fez por conta própria. Mas aí o Samuel fala uma coisa interessante. Eu quero concluir aí. Ele fala, eu vou mostrar para vocês duas coisas. Primeiro, que a escolha de vocês foi errada. Vocês trocaram o Senhor por um rei, a teocracia pela monarquia. E ele disse uma segunda coisa. Para mostrar que eu estou limpo diante de Deus e vocês, vou fazer uma oração agora. E ele fala com o povo, vocês estão vendo? É verão, não vai chover mais. Israel chove muito pouco, muito pouco. Quando o inverno é bom, pode chover 500 milímetros, o ano todo. No Brasil, quando o inverno é ruim, dá 2.000 milímetros, no mínimo. Mas tem regiões como a Amazônia e outros lugares que passa muito disso. Agora presta atenção. Numa época de chuva. Israel está no meio do lugar, terra fértil, boa parte, mas cercado de deserto por todos os lados. Vai colocando no versículo. E Samuel fala, eu vou orar e vai chover hoje. Mais uma vez nós vemos um cara, desculpa a palavra cara, um homem de Deus interferindo nas leis da natureza, para mostrar que vocês erraram e que eu estou certo. Eu vou orar. E ele ora. E a Bíblia diz aí na NVI, mas eu gosto da minha versão que diz, naquele mesmo instante, o céu se enegreceu e houve trovões e forte chuva. Decretos de fé. Eu concluo com Hebreus 8:6. Hebreus 8:6 diz, nós estamos debaixo do ministério mais excelente de todos os tempos, o ministério de Jesus. Estamos debaixo da aliança. Esse texto fala de três coisas: aliança, ministério e promessas. Estamos debaixo da aliança, que é a nova e eterna aliança selada no sangue de Jesus. Essa aliança é superior a todas as outras alianças do Velho Testamento, foram 7. O ministério de Jesus é superior ao ministério dos sacerdotes, profetas, patriarcas, reis, juízes. É um ministério superior a todos os outros. E as promessas de Jesus são superiores a todas as outras. Pois bem, 1 Coríntios 6,17 diz, aquele que se une ao Senhor
é um só espírito com Ele. Olha para mim. Eu não vim aqui te contar história. Se você é um com Jesus, você pode fazer algo semelhante nessa geração. O desafio de hoje à noite é: saia da fé rasa, que não muda, que não transforma, e venha para a fé de Deus. Venha para a fé de Deus, exercendo autoridade sobre os demônios, exercendo autoridade sobre os enfermos, exercendo autoridade espiritual em todas as esferas físicas, geográficas, esferas espirituais. Vem, meu irmão. Hoje eu te encorajo. João 14:12, Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção. Várias pessoas já estão aqui respondendo ao Espírito Santo. Mas se você sente o toque do Espírito Santo, para não apenas andar na fé em Deus, mas viver a fé de Deus e remover montanhas, como você viu e ouviu nessa noite, venha à frente deste teu lugar, dá um passo dizendo: Deus, eu preciso desse toque.